todos eles se enquadraram na lei das concessões, naquela ocasião promulgada, e lá tinha um artigo dizendo, independente do passado aí, da história, da forma ou do jeito que as concessões estão, todas estão agora prorrogadas até 2015, nos termos do novo modelo de concessão, regidas pela ANEEL, fiscalizadas pela ANEEL, o sistema de comercialização separado da operação, tudo aquilo que a gente conhece. E foi difícil realmente esse período, porque vocês se recordam, se olhar o quadro de pessoal da CHESF, aí aparece um período de quase 10 anos sem que a gente pudesse contratar sequer um único trabalhador para renovar os nossos quadros. Então, a CHESF tem um quadro que é contratado até aí os anos 90, e depois tem um quadro que é contratado já no início do ano 2000. Essa retrospectiva nos leva, então, ao ambiente a partir de 2003. Acabamos de sair de uma crise severa do setor elétrico, sob todos os aspectos, uma crise de energia, uma crise de identidade. Nós não sabíamos qual seria o nosso destino, o governo vinha tentando privatizar as empresas, e as empresas, de certa forma, dificultavam esse processo de privatização, estou falando nas federais, no nosso grupo Eletrobras, e terminou até o ano de 2002, e essas privatizações não aconteceram. O ano de 2003, então, começa o novo governo do presidente Lula, já com essa crise na mão, que era a crise do setor elétrico brasileiro. E não foi por outra razão que o governo priorizou, dentre as ações governamentais e as discussões no Congresso Nacional, que aquela lei lá de 95 precisava urgentemente ser rediscutida, reexaminada, porque o país não podia continuar com o risco de falta de energia que experimentamos naquela ocasião. E aí se fez um grande debate no Congresso Nacional, se fez novamente uma revisitação, uma releitura da legislação de 95, e saímos, então, com um marco regulatório revisado, naquela ocasião, em 2003, onde dois aspectos foram muito importantes para a nossa história. Primeiro, a lei revisada, o marco regulatório, cria, sob a responsabilidade do governo federal, do Ministério de Minas, a empresa de pesquisa energética, a EPE, que é responsável e é o governo que decide quando e onde e como fazer a expansão do setor elétrico brasileiro. A segunda decisão muito importante incorporada à lei foi a retirada das empresas estatais do Plano Nacional de Desestatização. Nós, CHESF, Eletronorte e Furnas, todas as empresas federais foram, então, retiradas do Plano Nacional de Desestatização. Mas a lei não alterou, e aí remete novamente ao elo com o nosso debate de hoje, ela não retirou o dispositivo que prorrogava aquelas concessões antigas até 2015. Isso foi mantido na legislação e assim permaneceu até o dia do debate que temos hoje. Outro aspecto que nós não avançamos lá em 2003 é que as empresas estatais, embora elas tenham saído do Plano Nacional de Desestatização, elas ficaram com uma restrição muito forte para a expansão. Abriu-se a possibilidade de contratação de gente, fizemos concursos públicos, renovamos bastante o quadro de pessoal das empresas, mas não podíamos ainda fazer investimentos. Nós podíamos participar como investidores em associação com o setor privado, que seriam majoritários
nos empreendimentos a partir daquele instante. E aí ocorre uma realidade para a CHESF singular. Ela, a essa altura, já estava bastante aliviada dos seus programas de expansão, já vinha num processo de amortização acelerado dos financiamentos de Xingó e principalmente Xingó, que era o último grande empréstimo que a empresa havia contraído, teve as suas concessões renovadas nas mesmas condições em que ela vinha operando anteriormente. O único impacto que nós tivemos foi aquele leilão de energia velha que nós fomos disputar no mercado e tivemos que dar um desconto de energia, mas a empresa passou a atuar de uma forma bastante confortável do ponto de vista do seu caixa. É tanto que em 2002 a empresa dá um prejuízo pequeno, lá da ordem de 80 milhões, se não me engano, 79 milhões de reais, e a partir de 2003 o resultado da companhia é um resultado sempre crescente, chegando até esse ano, a expectativa era de um lucro superior a 2 bilhões de reais. Por que essa situação se deu de forma tranquila? Porque nós íamos amortizando os investimentos, não tínhamos mais novos investimentos a fazer, porque estávamos vetados de atuar na expansão do sistema, podíamos atuar em parceria com o setor privado e viemos fazer isso a partir de 2005, e passamos a ter também uma geração de caixa bastante confortável. Isso permitiu à CHESF, nesse período que vai até o dia de 31 de dezembro passado, a CHESF atuar com um grande conforto na geração de caixa, um custeio tranquilo, o que precisava ser feito era feito, assegurava a renovação dos seus quadros de pessoal, sempre que precisava, se encerrava um concurso, fazia outro, e passamos um período de muita tranquilidade, um período também de muita tranquilidade nas relações de trabalho, porque a empresa pôde avançar significativamente no atendimento às reivindicações da classe trabalhadora. E um período que os números mostram aí, nós tivemos grande evolução nesse campo das relações com os trabalhadores, porque pudemos fazer grandes aportes e melhorias nas condições de trabalho. Esse período começa a ser flexibilizado para a CHESF no ano de 2008, por aí, em que começou-se a se dar mais oportunidades e mais liberdade às empresas para participarem dos leilões de novos empreendimentos de forma corporativa. Até aí, por volta de 2007, nós operávamos na expansão basicamente com autorizações para ampliações e melhoria do sistema. Somente a partir de 2007, 2008, se eu não me engano, nós pudemos então entrar de forma corporativa nos leilões e ampliar o nosso leque na expansão. Mas esse quadro, essa restrição ao investimento associado com uma situação tarifária confortável, um mercado que nos dava a oportunidade de preços de energia bastante favoráveis, a empresa viveu um período muito tranquilo na sua geração de caixa, chegando a ter uma geração de caixa superior a 50% da sua receita, o que é algo da ordem de 3 bilhões de reais. Mas em todo esse período, nunca se falou, nem nunca se mexeu naquele artigo da legislação de 95 que dizia que as concessões estavam prorrogadas até 2015. E significava o que para nós? Significava que em 2015 as concessões encerram, os bens são revertidos para a União e a União decide o que fazer. Se contrata outro operador, se faz novo leilão, etc, etc.
Isso é o que está na lei e continua na lei. Nada foi mudado de 95 para cá, continuou do mesmo jeito. Aí fomos chegando perto de 2015. Lá por volta do ano de 2000, 3 anos atrás, esse assunto começou a vir para a mesa de discussão. Os sindicatos começaram a debater o tema, o governo começou a debater o tema, dizendo, 2015 está perto aí, o que é que a gente vai fazer? Né? E começamos, então, um grande debate. Vai renovar as concessões? Não vai renovar as concessões? O governo criou um grupo de trabalho há mais de 2 anos atrás para discutir esse assunto. Nós discutimos na empresa e trabalhávamos sempre com o cenário da renovação. Por que trabalhávamos sempre com o cenário da renovação? Porque essa é a prática mundial. O mundo inteiro só tira um concessionário de um serviço público dessa natureza quando encontra problema. O cara não dá conta do serviço, o serviço está ruim demais, e aí se mexe. Mas quando o serviço está sendo operado adequadamente, o atendimento, a oferta está equilibrado com demanda, etc., o mundo inteiro usa a prática da renovação. Então, nós começamos a acreditar que a hipótese de não renovar era uma hipótese bastante remota. E ouvimos sinais dentro do governo de que essa era a perspectiva, o cenário mais provável para o futuro da gente a partir de 2015. E começamos a trabalhar os cenários da renovação. Essa era a discussão, ninguém trabalhou mais com a hipótese de não renovar. Não, vai ter renovação, agora quais são os cenários? Vocês se recordam que os cenários que mais se falava aqui, quando eu voltei para a Chesf, encontrei estudos feitos nesse sentido, era a gente ter uma renovação com a geração ao preço de Telespires, que tinha sido a usina mais barata que tinha naquela ocasião, e a tese era, eu não posso renovar a concessão de uma usina velha por um preço maior do que de uma usina nova licitada recentemente. Então, o Telespires era o nosso cenário. E na transmissão, não sei porquê, se dava um chute aí de um corte de 30% no valor da transmissão. Era o contrário, era 70%, né? Corte de 70%, a gente ficava com 30% lá na transmissão. E começamos, então, a fazer simulações com esses cenários. Cada simulação que a gente fazia, a gente via que escapava, não teria grandes problemas com aqueles cenários que a gente tinha. Depois de quase um ano de discussões, etc., surge uma variável nova. Olha, vai ser renovadas as concessões e nós vamos ser indenizados pelos ativos. Então o cenário melhorava, porque a gente não vinha trabalhando com essa hipótese de indenização de ativos. E começamos, então, a fazer alguns estudos. Se a gente tivesse a renovação ao preço de Telespires e recebesse a indenização, era a maravilha do mundo. Era o melhor negócio que a gente podia fazer. Bom, até aí nós vínhamos falando em 2015. Nada de falar em antecipação de renovação das concessões. Em janeiro, em dezembro eu voltei, em dezembro de 2011, em janeiro eu fiz uma grande reunião com gerentes lá na Chesf,